E aí, galera, vamos lá agora com as perguntas e respostas da semana. Primeira pergunta: como que eu identifico deficiência e overfat? A pessoa está usando o enciclopédia de cannabis e sabe se, né, aquelas descrições básicas são suficientes para poder identificar as deficiências. E eu diria que sim. Aquelas descrições que você vai ver naquela enciclopédia e vários outros recursos na internet, como você vê, né, amarelamento, por exemplo, nitrogênio, ou uma cor muito escura no nitrogênio, todas as descrições de todos aqueles elementos, deficiência e excessos estão corretos. Agora, na prática, na realidade, né, quando a gente está trabalhando com a fertilizante mineral e a gente está dando uma formulação que a gente acredita que seja completo, é muito raro você ver deficiências de nutrientes específicos que nem, né, ferro, sulfato, essas coisas assim, na planta. Normalmente você vai ver algumas deficiências que na verdade são indicadores de um EC total muito baixo. Então, quando se vê, por exemplo, o nitrogênio deficiência, que é um dos mais comuns de ver em termos de deficiência, nitrogênio e cálcio, isso normalmente é um sinal que o EC total da solução está baixo demais e é uma questão de tempo até você ver outras deficiências também manifestando. Também no lado de planta iniciante, clone, muito comum você ver deficiências mais de ferro, zinco, micronutrientes, são apenas indicadores que na realidade o EC total está baixo demais e você precisa aumentar o EC total para simplesmente alimentar a planta melhor. Então, sim, por mais que você consiga ver as deficiências individuais através daquela tabela, não é recomendado corrigir cada nutriente de um nível individual, né? Você não quer corrigir a deficiência de ferro com ferro, você quer corrigir aumentando o EC total. Se você vê um excesso, você não remove aquele nutriente, você diminui o EC total. Ao fazer o CTC, a gente precisa usar um EC alto, 3 a 4. Quando coloca o coco, o EC tem uma tendência a baixar. Precisa adicionar mais sal para atingir o 3 ou 4? Não. Nesse caso, né, essa diferença que você está vendo, essa mudança que você vê na solução e você está medindo, é a troca, é o CTC que você está querendo observar. Então, você não precisa fazer mais nada, esse é o processo natural que você está medindo ocorrer no coco com a solução. Fiz o CTC com uma solução muito concentrada e agora o pH não está querendo baixar. Mas o EC está medindo 1,6 e o runoff 1,6. Então é um excesso mesmo de sal? Provavelmente não. Nesse caso, se você está medindo, né, de todas as formas o sal sendo menos do que você esperaria para ser, né, um excesso de sal, eu duvido muito que seja um excesso de sal que está causando esse baixamento de pH. É uma reação além que está ocorrendo aí com o substrato. A pH, né, é simplesmente a quantidade de excesso de íons de hidrogênio positivos que estão na solução e de alguma forma, né, esse coco está segurando esses íons e soltando elas, né, tipo como um buffer, mas um buffer ácido, o que está ocorrendo. Não é uma coisa comum que eu vejo em coco aqui, na verdade, eu não vejo uma grande influência no pH em qualquer coco que eu já usei, mas talvez a fonte, se eu fosse adivinhar, pode fazer uma diferença, né? Qualidade, essas coisas, mas né, eu não acredito que seja um excesso. A próxima parte da pergunta, né, se é inteligente baixar o EC para conseguir subir o pH e depois, né, voltar com comida depois quando tiver mais estabilizado. E ainda mais sem planta, né, ou se você vai fazer esse evento em um evento só, sim, isso pode ser utilizado. Já usei essa técnica várias vezes, simplesmente usar um EC muito menor, porque EC mais alto vai ter tendência a baixar o pH, para tentar ajudar a limpar o substrato e depois, né, quando você tiver com o pH mais estabilizado, voltar com o nível de FAT melhor. Eu fiz o CTC e sobrou o coco. Posso guardar, precisa lavar de novo, não precisa lavar de novo, não precisa fazer esse processo de novo, mas é bom secar, porque se você deixar o coco úmido por muito tempo, ele vai acabar mofando. Então, se você conseguir secar, eu não vejo nenhum problema em secar no sol, mas deixar úmido seria pior. Eu vi um vídeo onde as pessoas estavam passando um produto nos greenhouse para limpar as paredes e as mesas. Normalmente esse produto é água oxigenada
eles têm uma formulação de água oxigenada concentrada, em conjunto com um surfactant, né, um produto que vai deixar o produto ficar uma espuma, que vai grudar nas paredes e nas mesas, e eles passam isso e deixa basicamente dissipar no seu tempo próprio, você não precisa passar nenhuma água depois. Já usei bastante no greenhouse onde eu trabalhava, mas é uma prática muito comum em limpeza e, né, processo de trocar a sala de uma sala para outra, né, entre as colheitas. Mas é sempre água oxigenada que as pessoas usam. E a próxima pergunta, para limpar as linhas de rega. Melhor coisa, água oxigenada. Se você está limpando só as linhas e ela não vai alimentar nenhuma planta, né, no final, é só entre ciclos, você consegue usar uma concentração muito mais alta do que você precisaria usar ou do que você poderia usar na sua planta. Né, 4, 5 vezes a dosagem para poder limpar aquelas linhas com mais eficiência, sem um perigo de machucar uma planta. Também tem gente que usa cloro, então é uma opção também, mas eu pessoalmente prefiro água oxigenada. O problema aqui da deficiência de CalMag e o baixo pH continua. Na próxima quero fazer com fibra e pó de coco 50-50 e uso remonutrientes. Qual a melhor maneira de preparar o substrato para isso que isso não aconteça novamente? Primeiro, investe num substrato melhor. Procura um substrato que as pessoas conheçam e que eles podem falar para você que não tem esse problema de pH baixando. Se não dentro desse grupo, com certeza no seu grow shop, os caras do Groplanche, alguém conhece algum produto de coco no Brasil que não vai ter esse problema de baixar o pH. Duvido que seja todos, porque nenhum dos produtos de coco que eu já utilizei aqui teve esse mesmo problema. Mas eu não duvido que seja, talvez, do produto em si, ainda mais se for um pó de coco, que aqui a maioria das pessoas nem usam, né, porque é mesmo inferior do que uma mistura. Então, não utiliza esse de novo se realmente você trocou, primeira vez que está usando, primeira vez que você vê esse problema, ainda mais se você está usando remo há muito tempo, procura um substrato melhor. Se você tem que voltar para o substrato antigo para, né, ter um resultado melhor, talvez era turfa ou lã de rocha, por exemplo, considera talvez voltar se realmente você não consiga encontrar um produto de coco que satisfaz. Mas, né, o que eu acho que se deveria fazer é continuar a tentar estabilizar o pH da água, né? Se você não começou, mas tenta começar a utilizar os carbonatos para estabilizar o pH da água antes de entrar. Isso deveria ajudar bastante a saída. E agora também, se corrigir o pH está saindo de boa, o VC está de boa, e você ainda está vendo esse problema, aí a gente já deixa o fator de ser uma deficiência para trás. Que realmente parece ser bem agressivo para ser uma simples deficiência. Também tem a rega foliar, que você pode fazer de magnésio e cálcio, se você realmente acha que é uma deficiência, a gente pode atacar dessa forma, mas se aplicar isso e você conseguir estabilizar o pH do vaso e não ver uma melhora, a gente tem que olhar em outros fatores possíveis. Né, porque aí a gente já eliminou tudo, mas vamos eliminar as coisas um por um. pH primeiro, né? E se você conseguir adicionar esses carbonatos e ver uma mudança, legal. Se você adicionar os carbonatos e continua caindo, aí é complicado, porque não tem muitos outros recursos. Aí é um problema mesmo com o substrato, que vai ser difícil corrigir. Mas é difícil acreditar que os carbonatos não vão ter um efeito positivo no pH. É seguro fazer CO2 com bicarbonato de sódio, eu acredito, e ácido cítrico. Em teoria, sim, agora deve ser muito ineficiente a quantidade de bicarbonato e ácido cítrico que você teria que usar para fazer essa reação. Seria mais fácil você investir num tanque e regulador, eu acredito. Mesmo se não tiver dinheiro para usar um controlador, pelo menos se conseguir fazer marcar o tempo no timer com os intervalos, eu acredito que isso seja melhor do que usar essa reação. Posso usar esterilizador ultravioleta, né, UV, de aquário no tanque de comida para evitar patogênios. Sim, não tem nenhum problema com isso no sentido de evitar patogênios. Agora sim, ele vai oxidar
né, certas coisas. Eu acredito que talvez, não sei se vai reduzir o oxigênio total da água, mas se você colocar água oxigenada, deveria diminuir a água oxigenada, né, a concentração de água oxigenada no tanque. Então tem que levar isso em consideração. E é isso, galera. Valeu pelas perguntas. Até a próxima. Não esquece que domingo tem os feedback. Valeu.